CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, me diga, a gente consegue descobrir se tem alguém espionando o nosso celular? Lá dentro mesmo. Olha só. Consegue sim, viu, Fernanda? O uso desse software de espião, esse software de espião é chamado de stalkerware. São aplicativos maliciosos, né, softwares maliciosos, que conseguem fazer uma série de situações em relação aos nossos celulares, como monitorar o que a gente faz, rastrear as atividades que a gente executa no celular. São softwares instalados sem consentimento, né, do usuário, obviamente, né, e eles ficam de forma silenciosa e ocultas no celular fazendo esse tipo de monitoramento, né. O mais comum, né, ou seja, desse tipo de uso é o uso de parceiros, de skillmentos, que querem saber exatamente o que seu parceiro está fazendo, né, ou está fazendo em relação a isso. Lembrando que essa ação é ilegal, né, ou seja, você não pode instalar de forma deliberada um software de monitoramento sem autorização judicial no aparelho de outra pessoa ou de um parceiro, de uma parceira, né, para isso. Então, isso é importante lembrar dessa situação, né? Esses softwares, normalmente, eles podem rastrear a localização em tempo real do celular, identificar teclas que foram digitadas, acesso, né, às chamadas, aos registros de chamadas, inclusive em alguns deles, acesso inclusive ao áudio das chamadas, né, para isso. Ler mensagens que foram enviadas e recebidas, tirar captura da tela e até ter acesso à câmera e ao microfone de forma silenciosa. Então, são aplicativos realmente bastante invasivos nesses celulares. Como é que, normalmente, esses aplicativos são instalados no celular? Normalmente, eles podem ser instalados de duas formas. O atacante ou a pessoa que quer instalar esse aplicativo tem acesso físico ao celular desbloqueado e aí ele consegue baixar esse aplicativo de uma loja não oficial, obviamente, do celular, e aí instala esse aplicativo malicioso no celular, ou ele pode fazer isso através de um envio de um link malicioso ou de um anexo malicioso de um e-mail, e aí a vítima ela clica sobre aquele link, e aí o stalkerware ele é instalado no smartphone nesse caso. Então essas são as duas formas mais comuns de infecção do celular, né, com isso. E aí a pergunta que você fez, dá para identificar? Dá sim para identificar. Apesar desses softwares serem projetados para serem invisíveis, né, dentro do celular, ou seja, deixarem o menor rastro possível, então ele não aparece na lista de aplicativos, ele não aparece como um ícone nas telas, né, de abertura do celular, mas ele, obviamente que a função, né, ou seja, a execução desse software acaba trazendo alguns comportamentos estranhos ao celular. Por exemplo, ele esquenta muito, ou mais do que o normal. A bateria, como o software fica coletando muitas informações, a bateria é consumida de forma mais rápida, ou seja, então a autonomia da bateria é encurtada bastante. O uso de rede, né, tanto de 3 ou 4G, ou mesmo de Wi-Fi, aumenta bastante, né, porque o software está em constante comunicação com o atacante, né, ou com o servidor do atacante, e com isso também a parte de rede sofre bastante. Então, alguns comportamentos estranhos do celular que você pode desconfiar dessa situação. Em geral, né, uma pergunta também comum, o antivírus não consegue detectar esse tipo de aplicativo? Alguns antivírus sim, outros não. Ou seja, o stalkerware ele é feito para exatamente ficar de forma invisível no celular, então ele já toma algumas ações para passar, né, de forma incólume ou invisível dos antivírus também. Então, são aplicativos que são feitos para isso, né, basicamente. Então, agora, se alguém pega o nosso celular e baixa um bicho desse, dá para ver? Então, alguns aplicativos desses, eles são bastante silenciosos e ficam bastante escondidos. Então, ele não aparece, por exemplo, na lista de aplicativos instalados, né, não fica em nenhum ícone. Para você ter acesso a esse aplicativo, normalmente tem uma sequência de comandos que você dá no celular para que você consiga ter acesso à configuração desse aplicativo. Então, tem essas questões. É mais comum você identificar a existência de um stalkerware pelo comportamento do celular como um todo, como eu falei, né, aquecer, usar demais a rede ou a autonomia da bateria começar a ficar muito curta, né, do que exatamente você ver o aplicativo no smartphone. Uhum. Além disso, antivírus pega não, né?
Assim, alguns antivírus até pegam, alguns stalkers que são mais simples, o antivírus pega, mas alguns anti-stalkers bem sofisticados é mais difícil do antivírus pegar, porque exatamente eles foram projetados, né? O stalker foi projetado para não ser detectado pelos antivírus, né? Para isso. Então, é possível que o antivírus não pegue, né, essa questão. Então, na verdade, o importante é que você, ou seja, não deixe seu celular na mão de outras pessoas que você não confie, de forma desbloqueada, e ter sempre aquele bom senso na navegação. Não clicar em nada que você não conhece, não abrir nenhum anexo de e-mail que você não conhece, não clicar em nenhuma mensagem ou link que você recebeu e não conhece também. Porque ele tanto pode ser para espionar, como pode ser para roubar também, né? Quando a gente clica em coisas que a gente não conhece. O Stalker, especificamente, ele é um software de espionagem, né? Basicamente. Tem, obviamente, que outros malwares que são feitos para roubar senha de conta corrente, roubar número de cartão de crédito, né? Roubar perfis de Instagram e WhatsApp, que aí é um malware também, ou seja, é um software malicioso, só que tem um objetivo um pouco diferente. O Stalker, especificamente, o objetivo dele é espionar a vítima, ou seja, espionar a câmera, o microfone, a navegação na internet, as ligações telefônicas que ela faz ou recebe, as mensagens que ela manda ou recebe também. Esse é basicamente o objetivo do Stalker. Ele tem uma função normalmente não ligada, o objetivo dele não é exatamente de roubar informações. Entendido. Tá certo. Olha, quem tem dúvidas ainda sobre o monitoramento stalkeado, né, dos aparelhos celulares, isso é proibido, né, Gilberto? Vamos reforçar isso. Exatamente, é proibido. E aí, Fernando, uma outra informação também bastante interessante é a questão de WhatsApp. Muitas pessoas ficam preocupadas com suas mensagens de WhatsApp, né? E aí, olha só que interessante, o WhatsApp Web, né? Aquela acesso ao WhatsApp via o computador, via um navegador, né? Aquele site web.whatsapp.com, ele a partir de algum tempo, a gente até comentou sobre isso aqui, eu não preciso mais de ter o aparelho ligado, né, para receber as mensagens nessa interface, né, da web. E aí, pode acontecer de pessoas, por exemplo, instalarem o WhatsApp Web e habilitarem o seu celular, né, nessa WhatsApp Web e monitorarem suas informações. Então, ou seja, você está lá no seu WhatsApp do seu celular, mas alguém está olhando suas mensagens através dessa interface web. E aí, como é que você verifica se isso está acontecendo? Na verdade, você deve entrar lá no aplicativo do WhatsApp, lá no telefone, né? Entra lá naqueles 3 pontinhos que estão no lado direito superior, abre as opções de configuração e aí tem uma opção chamada de aparelhos conectados. Isso quer dizer, vai mostrar lá todos os aparelhos que também têm acesso à sua conta de WhatsApp. E se você não reconhece algum desses aparelhos conectados na sua conta de WhatsApp, você pode ir lá e cancelar essa conexão daquele aparelho com a sua conta de WhatsApp. Então, ou seja, interessante você dar uma olhada nisso, né? Ou seja, no iPhone também, entrar lá em configurações, e também tem a opção de chamar de aparelhos conectados lá, e você verifica se mais alguém, né? Ou seja, mais algum dispositivo está espelhando a sua conta de WhatsApp. Pode ser, se você não reconhece aquele dispositivo, se não é um dispositivo do seu computador, né, ou do seu tablet, pode ser um dispositivo que esteja espionando você via sua conta de WhatsApp também. Então é interessante dar uma olhada lá nessas configurações. Ótimo, Gilberto. Super dica, viu? Vamos agora para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Já que está falando de espionagem, né, de invasão de celulares, a Apple, nessa semana, divulgou uma função super interessante que vai começar a ficar disponível para os seus usuários. Chama-se modo Lockdown. É um modo, né, isso vai valer para iPhones, iPads, Macs e Macs também, né, em que você, ao ativar essa função, ele basicamente vai bloquear, né, toda aquela conexão externa do aparelho com Wi-Fi, com o 4G, né, ou com Bluetooth. Ou seja, qual é a ideia da Apple com isso? Que é uma ideia bem interessante. É bloquear, né, a comunicação do mundo externo com o seu aparelho e do seu aparelho com o mundo externo. Isso, basicamente, é para evitar, por exemplo, os softwares de stalker, por exemplo. Ou seja, você vai participar de uma reunião, por exemplo, né, em que é uma reunião com assuntos bem críticos ou sensíveis. Você pode ativar esse modo lockdown e o aparelho simplesmente fica desconectado de todo o resto da situação. Então, quem tem
se tem algum tipo de stalker instalado, ele não vai ter contato com o mundo externo, não vai conseguir mandar mensagem, não vai conseguir mandar áudio, vídeo nessa situação. Essa função, ela vai reduzir bastante a superfície de ataque do aparelho e é uma iniciativa bem interessante da Apple. Espero aí que a Android também faça alguma coisa parecida com isso, porque realmente vai ajudar bastante aos usuários, aumentar a segurança dos usuários também em relação a isso. Inclusive, a Apple tem tanta confiança nessa solução que ela criou um programa de recompensa de quem conseguir burlar esse modo lockdown vai ter um prêmio de $2 milhões. Então, olha só como é que a Apple está confiando nessa solução dela de proteção dos seus aparelhos. É bem interessante lá para isso. Falando ainda sobre segurança cibernética, a presidente do Tribunal de Contas essa semana entregou um relatório, né, sobre os riscos, né, da segurança cibernética federal, dos órgãos federais. E olha, tem coisas que são realmente assustadoras nesse relatório. Só para a gente falar sobre 3 itens que me chamaram a atenção aqui, no relatório fala que quase 75% das organizações monitoradas não possuem política de backup, né, dos órgãos federais. Olha só, 75% praticamente. Não tem política de backup nos órgãos federais. Isso está no relatório lá entregue pela conselheira, né, ou seja, a presidente do Tribunal de Contas, a Ana Arraes, ministra Ana Arraes. Outra coisa, olha só, 71% das organizações que hospedam sistemas nos servidores e máquinas próprios também não possuem um plano de backup específico para o principal sistema que eles usam. E 66% das organizações que afirmam realizar backups, não armazenam esses backups criptografados, ou seja, quem tiver acesso ao backup tem acesso a todos os dados. Isso são algumas informações, são várias informações realmente assustadoras. O sistema federal, né, ou seja, os órgãos federais ainda estão bastante longe de adotarem uma política de segurança realmente adequada, viu? Coisas bem assustadoras no relatório que eu tive acesso, né, para isso. São e por último, dados, Fernando... né? Exatamente, nossos dados aí, dados, Receita né? Federal, né, e uma série de outros órgãos federais que têm nossas informações, né, INSS, né, que não estão cuidando adequadamente dos nossos dados. Isso aqui são informações do próprio governo, tá? O próprio governo fez esse levantamento e divulgou esse relatório agora, nessa semana. Bem assustador, viu? Isso. E, por último, quem não gosta muito de propaganda na sua navegação não vai ficar muito feliz com essa notícia que foi divulgada pela Apple essa semana. E a Apple, e acredito que os outros fabricantes todos vão seguir por esse caminho também, começou a dar indícios de que vai permitir propaganda na tela de bloqueio dos aparelhos. Então, imagina, você está com o seu aparelho bloqueado lá, com uma senha, e vai aparecer propaganda naquela tela do seu aparelho. Imagina só, né? Então, ou seja, vamos ver se isso vai à frente mesmo, mas, a princípio, esse rumor apareceu essa semana com a Apple, mas eu acredito que os outros fabricantes também vão seguir pelo mesmo caminho. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos lá? O João, ele me pergunta o seguinte, falando do stalker, tá? Qual seria a forma da gente se defender caso o aparelho já esteja infectado? Então, alguns stalkers, é uma pergunta bem interessante, João. Alguns stalkers, você simplesmente resetando o aparelho para as configurações de fábrica, ele apaga o stalker, já que você não consegue remover, porque você não tem a ideia basicamente do ambiente, né, do nome do aparelho, não tem acesso ao aplicativo para desinstalar o aplicativo na lista de aplicativos, então você não tem como fazer essa desinstalação. Então, o recurso que você tem é resetar para a configuração de fábrica. Então, alguns stalkers você consegue fazer isso. Outros stalkers, nem a reset para a configuração de fábrica você consegue, você consegue eliminar o stalker. Os stalkers mais sofisticados, nem com reset de configuração de fábrica. Então, é um ataque bem crítico, vamos chamar assim. Tem que se livrar do aparelho ou do chip também, do número? Não, o número pode ficar, é o aparelho que é o problema. O stalker está instalado no aparelho. Você pode até levar seu número, seu chip, seu número para um outro aparelho que não tem problema. O problema é o aparelho em si que está instalado, né? Uhum. Tá. O Gerson está pedindo para a gente repetir aquele passo a passo da segurança. Ah, sim. Então, Gerson, se você desconfia que tem alguém tendo acesso às suas conversas de WhatsApp, né? No caso do Android, você entra naquelas 3 pontinhos do lado do canto superior direito do aplicativo do WhatsApp. Ali tem a opção de configurações e dentro da configuração da opção de configurações tem uma opção chamada de aparelhos conectados. Nessa opção tem lá, vai listar todos os aparelhos que estão conectados à sua conta de WhatsApp.
Então, se o seu computador, se outros computadores e tablets estão conectados à sua conta de WhatsApp, vai aparecer ali. E ali você tem a opção de cancelar essa conexão, né, da sua conta de WhatsApp com esses aparelhos. No iPhone, o caminho é praticamente o mesmo, né, entre configurações, tem aparelhos conectados também, tem a mesma funcionalidade. Ok. O Giovanni, sobre aquela informação sua da Segurança Cibernética Federal, né, que está em risco, não vale para eles a Lei Geral de Proteção de Dados? Lógico que vale, é uma excelente colocação também, Giovanni. Vale sim, a LGPD ela vale para empresas pequenas, médias, grandes, autarquias e o governo federal, municipal e estadual, ou seja, a LGPD não faz distinção, ou seja, onde tem dado pessoal, ele deve ser protegido adequadamente, independente de quem esteja armazenando o dado. Uhum. Sobre a última participação em que as telas de proteção podem ter anúncios, o Marcos diz: ah, não, pelo amor de Deus, Gilberto, isso não. Marcos, exatamente. Eu também, minha reação foi a mesma, viu? E agora a gente já fica bombardeado de propaganda em sites que você navega, em rede social, e agora na tela de bloqueio do celular, né? É o fim, né? É o fim. Tem mais uma participação aqui, ó, um pedido de um ouvinte sobre fotos, tá? Foge aqui um pouco do tema de hoje, mas ele queria saber qual é a diferença do fotos para galeria. Ambos não seriam uma forma de armazenamento? Na verdade, é basicamente a mesma coisa, uma forma diferente de você ver as fotos que estão armazenadas no seu celular. Ou seja, as fotos elas estão armazenadas numa pasta lá do WhatsApp, uma pasta de fotos da câmera lá do seu celular. Isso são só dois aplicativos que olham essas pastas e mostram as fotos para você. Mas assim, as fotos continuam no mesmo lugar, né? Tanto um aplicativo como o outro. A única diferença é a forma que ele está te mostrando as fotos que estão armazenadas no seu celular. Uhum. Ô Gilberto, quando a gente tenta fazer um álbum, né? Por exemplo, pergunta aí do ouvinte, né? De fotos para galeria. Por que quando a gente cria um álbum, as fotos não se autodeletam ou se movem diretamente para o álbum, elas continuam lá no armazenamento? Porque, basicamente, o álbum é só uma sequência de fotos, né? Depende do aplicativo que você está usando, né? Na verdade, você cria uma sequência de fotos que vai ser exibida para você. Você pode copiar essas fotos para uma outra pasta, aí uma outra situação. Aí você vai fazer uma cópia das fotos, mas o álbum em si que você cria, na verdade, é só um índice de fotos que estão armazenadas no seu celular, exatamente para ele não duplicar as fotos, né? Que normalmente você não quer ocupar mais espaço, então ele mantém só um índice de fotos. Você pode sim criar uma outra pasta e aí mover ou copiar ou mover essas fotos para uma outra pasta diferente. Isso pode acontecer também, mas aí se você copiar, você vai estar duplicando o espaço de armazenamento das fotos no seu celular. Entendi. É isso então, né, Gilberto? É isso aí, Fernanda. Um Agradeço excelente pela final sua de semana. participação. Obrigado, um excelente final de semana para vocês, para os nossos ouvintes. Obrigado pela participação de todos aqui. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até quarta que vem, hein? Um abraço.